buscando salvação. Parte 4. Ao longe, ela podia ver o anel mais externo das muralhas de Irrantel, a capital do reino feiticeiro, e o imponente portão inserido nela. No entanto, nenhum deles conseguiu desviar a atenção de Neia das duas gigantescas estátuas que flanqueavam o portão. Elas representavam uma criatura que possuía um cajado bizarro que se assemelhava a serpentes se enrolando umas nas outras. Essas estátuas provavelmente foram feitas à imagem do rei feiticeiro, Ainzoalgon. Apesar de estar a uma boa distância delas, Neia pôde ver o intrincado detalhamento das estátuas. Com toda a probabilidade, ela não seria capaz de encontrar uma falha nelas mesmo que estivesse nos sopés das estátuas. Então, ela viu várias criaturas em forma humana trabalhando perto das estátuas. Não são grandes demais. Será ilusão, ou são tão altas quanto aqueles muros? Estátuas são grandes, mas desse jeito, quem são aquelas pessoas trabalhando lá? Os outros pareciam ter as mesmas perguntas que Neia, e os paladinos começaram a discutir as identidades das criaturas semelhantes a humanos. Aquelas coisas não são humanas. É o que parece. Serão gigantes? Mas eles não parecem ser o mesmo que os Hill Giants. Neia, uma simples escudeira, nunca tinha visto um gigante em carne e osso antes, mas ela tinha ouvido falar sobre esses seres durante sua aula de conhecimento de monstros. Gigantes eram essencialmente seres humanos muito grandes, mas além de seus corpos poderosos, eles também possuíam habilidades raciais. Graças a essas habilidades, eles poderiam suportar ambientes que os humanos precisariam de grande esforço para sobreviver, então normalmente faziam suas casas em tais lugares. Nesse ponto, era uma espécie demi-humana que tinha pouco a ver com os humanos, que só podiam viver nas planícies. Algumas raças que eram habilidosas em magia eram mais avançadas que a humanidade. A raça sozinha não determinava a bondade ou a maldade de um ser. Um dos 13 heróis era um gigante. No reino sacro, os gigantes conhecidos como Sigiante, às vezes apareciam para negociar. Dito isto, gigantes geralmente eram uma raça violenta e perigosa. Sobre o assunto de gigantes perigosos no mundo humano, era normal mencionar os Hill Giants, que viviam nas colinas. Gigantoides como Trolls e afins também eram bastante famosos, e também infames. Nesse caso, o que esses gigantes estavam fazendo em uma cidade de mortos-vivos? Havia gigantes aqui no passado. Ele os conquistou. Aquele rei feiticeiro comanda gigantes. Eu nunca ouvi falar de algo assim antes. Aquela exclamação de surpresa de um dos paladinos era de se esperar. Eles haviam reunido uma grande quantidade de informações em preparação para sua jornada ao reino feiticeiro. É claro que muitas dessas informações eram incompreensíveis, de modo que não se poderia dizer que elas tivessem êxito em seu objetivo, mas isso ainda contava como fazer sua devida diligência. Tanto o navio fantasma quanto os gigantes eram motivos de mistério. O rei feiticeiro é um morto-vivo gigante, Neia pensou. Mas tal característica distintiva deveria ter aparecido em seus relatórios. Só então, Gustav se dirigiu a ela por trás. Escudeira Baraja, já é hora de mudarmos de formação. Mova-se para a retaguarda. Entendido. Durante sua jornada, Neia esteve à frente da formação, mas agora que eles estavam perto da cidade, Neia ocuparia a posição mais recuada. Por sua vez, Remédios e Gustav tomariam o lugar de Neia na liderança da delegação. Capitão Custódio, mandaremos um enviado para nos anunciar. Certamente, qualquer um seria cauteloso com um grupo de pessoas aparecendo perto de uma cidade com panóplia de guerra e portando armas. Portanto, quando eles entravam em uma cidade ou vilarejo do reino, eles normalmente enviavam um paladino para informá-los de suas intenções, e então o grupo se aproximava, carregando a bandeira do reino sacro. Essa foi a etiqueta tomada por eles. Depois de receber a permissão de Remédios, eles enviaram um paladino. Depois de chegar aos portões do reino feiticeiro, ele se virou e voltou. Capitã, eu informei os vigias do reino feiticeiro. Eles nos dão boas-vindas. Entendi. Então vamos. Levante as bandeiras. Mantenha seus peitos estufados. Não desonrem o nome dos paladinos do reino sacro. Com isso, o grupo lentamente guiou seus cavalos para o reino feiticeiro. Finalmente, eles alcançaram os portões de aparência imponente, assim como os gigantes que lá trabalhavam. Os gigantes pareciam estar limpando as estátuas, como se quisessem tornar as belas estátuas ainda mais belas. Eles olharam para a aparência dos gigantes, e sua pele era branco-azulada, enquanto seus cabelos e bigodes eram brancos. Eles pareciam estar vestidos com roupas primitivas feitas de pele de algum tipo de animal, bem como uma armadura de cota de malha feita primorosamente. Que tipo de gigantes são esses? Os sentidos aguçados de Neia captaram a conversa da primeira fila. Isso é apenas um palpite, mas eu acho que devem ser Frost Giants, certo? Remédios ponderou e perguntou vagamente.
Eles são fortes. Quais poderes eles têm? Pessoal, menos empolgação. Frost Giants são gigantes que vivem em climas frios, e eles são imunes ao frio. Em contraste, eles são fracos ao fogo. Entendo. Então, se tivermos que lutar contra um deles, devemos usar fogo, é isso? Bem, basicamente sim. Os aventureiros Mithril devem ser capazes de vencê-los com facilidade. No entanto, eles podem treinar e aprender como nós, e às vezes você pode encontrar um gigante com habilidades de guerreiro. Aí sim precisará ter cuidado. Gigantes. Pode-se treinar para ser um guerreiro, um lançador de magia ou um ladino. Não apenas os humanos que puderam se treinar em tais técnicas. Criaturas com vantagens raciais geralmente não estavam inclinadas para tal treinamento, mas caso algumas delas se empenhassem em pegar essas habilidades, isso as tornaria adversários muito difíceis. O pai de Neia repetidamente disse a ela: feras te intimidam usando a aparência. Mas um inimigo poderoso que não aparenta ser uma fera é muito assustador. Bem, eu nunca lutei com um gigante antes. Ainda assim, os ogros são um pouco diferentes. Tome cuidado para não os insultar mencionando ogros na mesma frase que tem gigantes. Para os Sea Giants, pelo menos, seria como comparar um macaco com um humano. Claro, isso é um boato de um bardo, então não há como dizer o quanto é verdade. 1. O reino sacro não pode contratar Sea Giants, mas o reino feiticeiro pode empregar Frost Giants. Qual deles é mais forte? Temo não saber a resposta para isso. Embora a capitã obviamente quisesse que os Sea Giants fossem mais fortes, o importante agora era o tipo de tratamento que esses Frost Giants enfrentavam no reino feiticeiro. Eles eram tratados como amigos, escravizados com força, ou foram pagos pelos seus serviços em um relacionamento mutuamente benéfico. Não havia como distinguir dado ao modo que os gigantes silenciosamente trabalhavam. Ainda assim, parece que são excelentes trabalhadores. O reino sacro tem trabalhado com demi-humanos no passado, mas se eles expandissem o escopo disso, poderiam fazer muito mais coisas. Claro, o reino sacro nunca faria isso. Mesmo havendo raças como os Mermen, com quem o reino sacro tinha uma longa história de cooperação mútua, as memórias de guerra com os demi-humanos ainda permaneciam, de modo que tal coisa nunca seria aceita. O reino feiticeiro aceitar apenas gigantoides? Ou também tomou outras raças estranhas? Se ela encontrasse demi-humanos aqui semelhantes aos que atacaram o reino sacro, ela poderia controlar a raiva dentro de seu coração. Não, se eu não me controlar. Por exemplo, o que aconteceria se ela encontrasse um Snakeman aqui? Seria um Snakeman que veio de uma terra além do reino sacro, que vivia em paz com os humanos nesta nação. Talvez não seja possível usar um apelo emocional para dissuadir os outros por mostrar hostilidade, mas dadas as circunstâncias atuais, eles teriam que fazer exatamente isso. Neia olhou desconfortavelmente para as costas de Remédios. Será que ela vai se segurar? Ela mentalmente balançou a cabeça. Preocupar-se com Remédios em um assunto desses era um tanto rude. Ela era a líder dessa delegação diplomática e trabalhava para salvar o país. Ela certamente poderia fazer isso. Tais preocupações estavam sendo desrespeitosas com ela. Podemos entrar apenas por aqui? Que tal entrar por outro portão? Os portões podem estar abertos, mas os gigantes estavam trabalhando. Ela estava preocupada se eles se importariam com humanos passando perto de seus pés. Nós vamos entrar mesmo assim. Se souberem que os emissários do reino sacro entraram por outra porta pois ficaram com medo de gigantes, todos que ouvirem isso rirão de nós. Entendido. Então obedeceremos às suas instruções, capitã. E assim, o grupo avançou em direção aos portões. Felizmente, os gigantes deram uma olhada neles e pararam o trabalho por um tempo, permitindo que passassem sem incidentes. Neia sentiu que isso era menos boa vontade para com os humanos do que um misterioso sentimento em relação aos visitantes do reino feiticeiro. Normalmente, eles teriam sido parados do lado de fora dos portões, mas já que previamente enviaram alguém para anunciá-los, foram conduzidos por soldados humanos que pareciam guardas de rua, e o grupo passou pelos portões, sob a luz de lanternas mágicas. Sua iluminação era distintamente diferente da do sol, e o cavalo de guerra treinado relinchava desconfortavelmente sob seu brilho. Bem-vindo a Irrantel, cidade do reino feiticeiro. É a primeira vez que nos visitam, honrados paladinos. Ah, sim, entendo. Peço perdão pelo incômodo, mas poderiam descer do cavalo, por favor. Deve ser uma verificação de bagagem. Pensou Neia. Mesmo que fosse um pouco imprudente conduzir pessoas que se chamam de emissários de outra nação, eles tinham justificativas em fazê-lo. Não houve protestos quando o grupo desceu de seus cavalos e obedeceu às instruções de venham por aqui, por favor, o que os levou a uma enorme porta ao lado dos portões. Indo pelo senso comum, isso deveria ser uma torre lateral, uma combinação de quartéis de tropas e uma base de defesa.
Por favor, entrem aqui. Esta cidade é diferente das cidades do Reino e Império, não se limita apenas aos lugares, então os visitantes de primeira viagem terão que participar de um seminário na sala à frente. Um seminário? Sim. Isso é para minimizar distúrbios desnecessários. Somente pessoas que participaram desta palestra podem entrar na cidade. Vamos adiante. Eles tinham vindo até aqui, então obviamente não podiam recusar o pedido de comparecer. Embora fosse de se esperar, a resposta de Remédios foi um sim com ênfase. Então, posso pedir que entreguem suas armas à nossa guarda. Naturalmente, eles não podiam recusar isso, mas da mesma maneira natural, Remédios tinha uma expressão de gentileza no rosto. A espada de Remédios era um tesouro divino do reino sacro. Apenas por portá-la, ela nem precisaria se ajoelhar diante do rei sagrado. Ela não podia entregar tal tesouro nem mesmo antes de se encontrar com o rei deste reino, e depois de ouvir isso, o soldado assentiu em compreensão. Então é isso? Então não podemos fazer nada para evitar. Por favor, permaneça como está e entre, o mesmo vale para todos. A verdade é que segurar suas espadas foi planejado para garantir sua segurança. Nesse caso, por favor, prometam-me que não vão sacar suas espadas, não importa o que vejam lá dentro. Se não puderem fazer isso, aconselho a deixar esta cidade. Entendido. Devolveremos a confiança que você demonstrou ao nos permitir portar nossas espadas, e assim não sacaremos nossas armas enquanto estivermos dentro. Remédios colocou a mão no peito, tocando no emblema do reino sacro, quando fez essa declaração. Ela jurou fazê-lo como cidadã e paladina do reino sacro. Ótimo, confio em seu ato de comprometimento. Primeiro, vou pedir ao guarda desta área para esperar lá fora. Dentro do reino sacro, este foi um juramento absoluto que pode até atrair suspiros de surpresa daqueles que o viram, mas era muito mais suavemente recebido em outros países. Depois daquela resposta branda, o guarda bateu na porta. Depois disso, a porta se abriu devagar e o que apareceu de repente diante de seus olhos foi Neia fez iê, com uma voz que estava em algum lugar entre um suspiro e um gemido. O ser que lentamente emergiu era excessivamente grande em todas as dimensões. Sua armadura de placas de cor preta estava coberta de rendilhado vermelho que lembrava vasos sanguíneos, e estava coberta de espinhos. Chifres demoníacos projetavam-se de seu elmo e seu elmo aberto revelava um rosto humano apodrecido. Suas órbitas vazias continham pontos de luz vermelha cheios de ódio e antecipação de carnificina. A temperatura na sala despencou em um instante, como se a escuridão os estivesse congelando. Por favor, não saquem suas armas. Os ombros de todos estremeceram com o grito do guarda. Nada vai acontecer se não sacarem suas espadas. Mas se fizerem isso, serão instantaneamente mortos. Depois disso, estarão fadados ao sofrimento eterno. Por favor, não me faça ter que testemunhar algo assim de novo. Seu grito de pesar soou como se ele tivesse experimentado esse tipo de coisa antes. Teria ele pessoalmente testemunhado tal evento no passado? O morto-vivo está olhando lentamente para Neia e os outros. Havia a sensação de que estava esperando que eles desembainhassem suas lâminas. E esse ser morto-vivo é... A voz de Remédios tremeu levemente enquanto falava. Eles são guardas que patrulham toda a cidade em grande número. Se sério. A voz trêmula de Remédios estava em algum lugar entre surpresa, medo e consternação. Neia sentia o mesmo que ela. Era impensável uma nação possuir tantos mortos-vivos de tão extraordinário poder. Desculpe-me. Essa criatura morta-viva está sob o controle de Sua Majestade, o Rei Feiticeiro. O guarda assentiu em resposta à pergunta reflexiva de Neia. É exatamente isso. Além disso, ele governa alguns que são mais poderosos do que este. E não é perigoso. O soldado respondeu imediatamente à pergunta de Gustav. Ele parecia estar morrendo de vontade de informá-los disso. Na verdade, não. Não houveram incidentes dentro da cidade onde pessoas foram mortas sem antes provocá-los. Os mortos-vivos eram seres que odiavam os vivos. Como alguém que poderia dominá-los completamente e impedi-los de prejudicar criaturas vivas, o Rei Feiticeiro deve ser uma pessoa verdadeiramente incrível. Neia ficou profundamente impressionada com o poder do Rei Feiticeiro. Entendo. Então, você pode nos levar para dentro da sala. Por favor, sigam-me. O morto-vivo de cor preta lentamente se afastou da porta, e o soldado corajosamente passou por ele. Em contraste, Neia e os outros pareciam estar olhando um para o outro, verificando quem faria o primeiro movimento. Mesmo ele dizendo que esta criatura era governada pelo Rei Feiticeiro, as linhas de comando que os ligavam não eram visíveis a olho nu. Isso fez com que andar na frente dele fosse várias vezes mais assustador do que ir antes. Para eles, era como alguém dizer que um carnívoro andando fora da jaula não traria problema algum, pois sua barriga estava cheia. Remédios planejava ir em frente primeiro, mas Gustavo a impediu.
Depois disso, ele olhou para Neia. Virei o canário num túnel com gás. Não havia nada de errado com essa lógica quando se considerava qual vida valia menos. Mesmo assim, apesar de sua determinação em proteger os fracos, ela como escudeira era um assunto bem diferente. Neia se preparou para o que estava por vir, fechou os olhos e então se aproximou. Depois de dar vários passos para frente, ela lentamente abriu os olhos. Ela não havia sido abatida. Então acelerou o ritmo e apressadamente passou pelo morto-vivo. Depois de ver Neia ter atravessado em segurança, os outros paladinos a seguiram. Ninguém foi atacado e eles chegaram ao seu destino. O soldado abriu a porta, revelando uma longa mesa e muitas cadeiras simples. Por favor, espere nesta sala, não vai demorar muito. Entendido. Obrigada por nos guiar até aqui. Remédios fez uma indicação com o queixo e Gustav tirou uma pequena bolsa e entregou-a ao soldado que os trouxera para cá. Era gorjeta. Por favor, não é necessário. Sua rejeição foi tão feroz que foi quase como um grito de desespero. O soldado levantou as mãos acima da cabeça, totalmente sem vontade de tocar aquela bolsa. Todos ficaram chocados com a reação dele, assim como Neia. Ela não conseguia pensar em nenhum motivo para a reação do soldado. Todos nós somos pagos por Sua Majestade, então, por favor, permitam-me recusar sua demonstração de consideração. Mas, já que você nos concedeu uma exceção, e nem é uma soma muito grande, não é mesmo? Não há necessidade disso. Eu vou esperar do lado de fora até que o seminário termine. O soldado retirou-se rapidamente da sala. As pessoas restantes se entreolharam, perplexas com a reação exagerada do soldado. Será que está tudo bem? Ele não quis, então não há nada que possamos fazer sobre isso. Gorjeta era uma coisa natural. Não dar gorjeta também não era um problema, mas a maioria das pessoas de alto escalão davam gorjeta. Naturalmente, algumas pessoas fizeram isso para minimizar o tempo necessário para inspeções de bagagem e pedir às pessoas que cuidassem de vários assuntos pequenos, mas eles não haviam feito tais solicitações. No fim, eles estavam simplesmente fazendo o que seria esperado das pessoas de sua hierarquia. Se essa foi uma instrução do rei feiticeiro, então qual era o seu objetivo ao fazê-lo? Não nos disseram onde sentar. Então sentem-se onde estiver livre. Depois que todos se sentaram como a capitã havia dito, pouco tempo se passou antes que a porta se abrisse mais uma vez. Neia se virou e então seus olhos se arregalaram. A entidade que entrou não era humana. Era uma criatura cuja espécie tinha parte superior do corpo de um humano e parte inferior do corpo de uma cobra, um Nagan. Havia várias ramificações da raça Nagan, por exemplo, os Sinagas, que ocasionalmente apareciam ao longo das orlas do Reino Sacro, mas a filogenia de suas subespécies não eram claras. No entanto, todos eles eram demi-humanos que não tinham boas intenções para a humanidade, mas Neia não se sentia terrivelmente amedrontada. Tudo isso foi graças à criatura negra de agora há pouco. Comparado a isso, ela poderia ao menos reunir uma resposta racional para toda essa situação. Era disso que se tratava. Aquela criatura morta-viva assustadora não se destinava apenas a amedrontar as pessoas, mas também a entorpecer as pessoas ao choque de ver os demi-humanos. Eles realmente pensaram muito bem em como fazer os demi-humanos coexistirem com os humanos. Parece que o rei feiticeiro não era um mero morto-vivo poderoso. O Nagan deslizou pela sala silenciosa, sem prestar atenção à resposta do grupo enquanto se movia na frente deles, e então se curvou ligeiramente. Obrigado por esperar, queridos humanos que desejam entrar nesta cidade. Este velho aqui é um oficial de imigração do reino feiticeiro, Hirarius Penia Aindarum. Bem, dificilmente algo irá colocar este velho aqui em contato com os senhores, então não há necessidade de lembrar esse nome. Então, sem mais delongas, vamos começar. Este velho aqui explicará brevemente as diferenças entre morar nesta cidade e nas cidades vizinhas, assim como as coisas das quais devem ficar cientes. Em primeiro lugar, é estritamente proibido o uso de armas dentro da cidade. Essa foi uma advertência muito razoável, e Neia deixou a tensão fluir de seus ombros. Muitos pensariam nisso como um lembrete comum. Hirarius apontou para seu rosto com um dedo esguio. Está escrito em todos os seus rostos. No entanto, gostaria que se lembrassem que muitas raças andam pelas ruas do reino feiticeiro. Os senhores já viram os mortos-vivos que caminham orgulhosamente de cabeça erguida pelas ruas. Mesmo se eles atacarem os senhores por serem indivíduos perigosos, sacar suas lâminas para eles sem motivo seria um crime sério. Não. Um momento, por favor. Isso significa que devemos fugir se um ser perigoso aparecer. Esse não é o caso. Mesmo que haja entidades perigosas na cidade, nenhuma delas irá prejudicá-los. Mesmo assim, há casos em que as pessoas sentem medo, ou sentem que podem ser atacadas, e assim sacam as armas sem hesitar. É disso que este velho estava falando.
E pode ter certeza que nós não seremos atacados. Oh sim, das muitas criaturas perigosas que andam por este lugar, aqueles que mais alarmariam os senhores são provavelmente os subordinados de Sua Majestade. Hirarius sorriu cansado. Uma vez que ficarem aqui por mais de um dia, sua cautela diminuirá e não se importarão mais com eles. Bem, o primeiro dia é o maior problema. E, claro, sacar suas armas em legítima defesa é perfeitamente aceitável. Entendo. Então está tudo bem, desde que seja feito em autodefesa. Sim, sim. Além disso, magia de controle mental será usada no curso de investigar crimes nesta cidade. Por favor, lembrem-se disso. Os olhos de Neia se arregalaram. E ela não foi a única a fazê-lo. Uma comoção irrompeu dos paladinos. Como seu representante, Remédios declarou sua opinião. Um momento, por favor. O reino feiticeiro é uma nação tão rudimentar assim? Eles permitem o uso de magias. Os tribunais também são assim. Em geral, magia de controle da mente não era usada quando se questionava pessoas sobre crimes. Por exemplo, usando dominar, alguém poderia tornar qualquer pessoa um criminoso por um breve período de tempo. Ao usar charme, pode-se encontrar um bode expiatório para qualquer crime. O fato de que a magia do controle da mente poderia ser usada para fabricar os ofensores de acordo com o gosto da pessoa fez com que ela fosse vista como um ato rudimentar praticado apenas por tiranos. Os tribunais também usam meios semelhantes. Oh, mas posso dizer com segurança que Sua Majestade não os obrigará a falar falsidades. Nesse ponto, não precisa se preocupar. Como alguém poderia acreditar nisso? O uso da magia do controle da mente significava que, uma vez que uma nação decidisse que alguém era um indivíduo perigoso, eles poderiam pintá-lo como criminosos e depois lidar como desejassem. Nenhum ser humano confiaria em um ser morto-vivo que eles nunca haviam conhecido antes. Ninguém disse isso, mas provavelmente todos se sentiam desta maneira. Tem mais uma coisa que eu gostaria de perguntar: vão entrar, ou preferem voltar imediatamente? Não, não podemos fazer isso. Por favor, permita nossa entrada. Essa foi a resposta mais rápida até agora. Os comerciantes geralmente pediam tempo para discutirem entre si. Então, vamos continuar. Depois disso, Hirarius contou em como cavalos mortos-vivos puxavam carruagens ao longo das estradas, e outras coisas estranhas que pareciam bagunçar a mente. No entanto, quando ele disse, às vezes, os dragões voam por cima, por isso não se assuste ou deixe seus cavalos saírem do controle, seu rosto se contraiu. Ter dragões voando sobre uma cidade não era algo que pudesse ser resumido como um grande incidente. Dragões eram criaturas contra as quais até heróis totalmente armados e preparados podiam morrer em combate. Foi por isso que todos os guerreiros sonhavam em matar um dragão. Matar uma criatura esmagadoramente superior com a força que haviam aprimorado ao longo dos anos, usando apenas seus companheiros e suas armas, era um feito glorioso e uma ação que só o mais superlativo dos guerreiros poderia realizar. Certamente causaria um grande distúrbio se tal dragão aparecesse em moradas utilizadas por humanos. Estamos bem com os mortos-vivos, porque já os vimos como guardas, mas dragões, não, ainda, ter um voando no céu como uma sentinela deve ficar bem, certo? Além disso, eles têm muitas categorias devido à idade, e sua força varia muito dependendo da idade. Dragões recém-nascidos ainda eram dragões. No entanto, um dragão tão pequeno seria mais facilmente controlado do que a criatura morta-viva de antes. Então, é isso. Obrigado por ouvirem. E então, os senhores poderiam seguir o soldado de volta ao portão depois de sair desta sala. Perdoe-me, mas posso fazer uma pergunta? Remédios levantou a mão. E o que seria? Não pretende nos matar ou comer, não é? Talvez este velho aqui possa ter pensado em fazer isso no passado. No entanto, isso é estritamente proibido agora. Além disso, depois de ver Sua Majestade, sinto que não faz sentido me envolver em conflitos com outras formas de vidas inferiores. Sua Majestade é realmente tão poderoso? Hirarius sorriu cansado. Ele é 10 vezes mais poderoso do que pode imaginar. Deixando de lado, até seus subordinados são extraordinariamente poderosos, simplesmente, não há cidade mais segura do que aquela que Sua Majestade defende. Talvez ela estivesse pensando em algo, mas Remédios ficou em silêncio. Este velho aqui não sabe o porquê vieram. No entanto, deixe-me dar um conselho sábio que uma amiga com quem eu tomo chá, uma viúva, me disse. Declarar oposição a Sua Majestade seria extremamente tolo. Um homem sábio imediatamente se jogaria a seus pés e imploraria por misericórdia. Havia uma sensação chocante da realidade nessas palavras. Mesmo ele dizendo que tinha ouvido de uma amiga, era mais parecido que o Nagan chamado Hirarius estava falando por experiência pessoal. Obrigada pelo seu conselho. Remédios ficou de pé, seguida de perto por todos os outros.
Neia fez uma reverência para Hirarius de onde estava, na parte de trás do grupo, antes de sair da sala.